podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Qual é o conceito de nomadismo digital e que, na verdade, lá nas origens do nomadismo digital também acaba sendo o mesmo conceito que foi pregado desde o início. Nômade digital é alguém que pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Olá, ouvinte, seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. E eu sou o Paulo Riga. Milhões de pessoas no mundo todo optaram por uma vida sem residência fixa nem empregos presenciais. Eles são conhecidos por nômades digitais. E para essas pessoas, o movimento é uma coisa constante e o trabalho é sempre remoto. No episódio de hoje, a gente conversa com o Fernando Kanarski, que é nômade desde 2015. Ele compartilha com a gente as experiências da estrada e também nos ajuda a entender o que é o nomadismo digital. Então aguenta aí, que a gente já começa. Ter uma casa inteligente traz várias comodidades para sua vida. Mas tem um aspecto mais sério nesse papo que não pode ficar de fora. Segurança. Isso aí, os dispositivos inteligentes te ajudam a ter controle sobre quem entra e sai da sua casa, além da possibilidade de emitir alertas sobre vazamento de gás e detecção de fumaça. E quem oferece essas soluções, é claro, é a Intelbras. Na linha Easy, você encontra produtos como sensores, videoporteiros e fechaduras inteligentes. É um conjunto de recursos que reúne segurança e praticidade para que você tenha um sono mais tranquilo. Uma casa inteligente é uma casa mais protegida, então acesse o site da Intelbras para conferir essas e outras possibilidades que garantem mais tranquilidade para você e para sua família. Nessa altura do campeonato, a ideia de trabalho remoto acho que já não é novidade para ninguém mais, né? Ninguém fica tão estranhando quando a gente fala que trabalha remotamente. Aqui no Tecnoblog, inclusive, já faz um bom tempo que trabalhamos, né, nesse modelo remoto. Desde 2014 que o Tecnoblog migrou completamente, saiu da sua sede em São Paulo e todo mundo começou a trabalhar remotamente, para a tristeza de Paulo Riga, né, Riga? Pois é, saudades do escritório físico. Será que voltaremos um dia com o escritório físico? Aguarde. Fica no ar aí. Mas no Tecnocast número 1, lá de 2014, a gente já estava falando, inclusive, sobre essa mudança, que foi quando a gente decidiu trabalhar remotamente mesmo. Essa flexibilidade parece que é uma coisa que está bastante em alta. Desde 2019, a menção da palavra aumentou 83% nos anúncios de vagas. Esse é um dado do relatório Tendências Globais de Talentos de 2022, feito pelo LinkedIn. O mesmo relatório mostra também que as menções à palavra flexibilidade aumentaram 343% nas publicações feitas por empresas de 2019 para cá. E essas mesmas publicações que mencionam flexibilidade também geram um engajamento muito maior, cerca de 35% a mais quando a gente compara com as outras vagas. Ou seja, é um tópico que tá muito na moda, tá todo mundo falando nisso, né, trabalho remoto, principalmente também por causa do momento que a gente vive, uma pandemia, forçou muitas empresas a se adaptarem aí a esse modelo remoto, e enfim, não é mais novidade para ninguém, né, Riga? E também isso acaba sendo um ponto decisivo para as pessoas escolherem, para as pessoas trocarem ou até para as pessoas ficarem em alguns empregos, né? Então, na área de tecnologia, que a gente fala bastante aqui, 78% dos profissionais, eles considerariam trocar de emprego se a empresa não oferecesse a flexibilidade de trabalhar de casa. Então, muda bastante, né? Isso foi constatado numa pesquisa da Revelo, que é uma startup de recrutamento. Inclusive, o Lucas Mendes, que é fundador da Revelo, afirmou que a maioria dos candidatos está procurando por trabalho remoto. E aí, vale destacar que a base dessa empresa de recrutamento tem 1,5 milhão de usuários cadastrados. Então é uma base boa, não é pouca gente. E claro que a busca por esse tipo de vaga é maior em algumas áreas do que em outras. Então esse levantamento, ele diz que desenvolvedores de software, designers e analistas de dados têm essa procura maior. E são áreas que essa flexibilidade é totalmente possível, né? A maioria das pessoas que trabalha nessas 3 áreas aí que a gente falou tem como você trabalhar remotamente. E ao que parece, agora os profissionais estão optando mais ativamente
por ela. Acho que muita gente viu aí, né, que, poxa, nessa pandemia eu consegui trabalhar de casa, foi tudo bem, porque vou mudar para um emprego que não fornece essa flexibilidade, né? Ou então tem colegas que trabalharam nesse modelo mais flexível, então, uma vez que você tem e que você percebe as vantagens, claro que tem algumas desvantagens, né? Ouça o Tecnocast 001. Nossa, não ouço não. É muito antigo. Acho que... Mas, eu vou ouvir esse Tecnocast. Acho que era bem diferente naquela época. Eu não imaginava que ia ter uma pandemia, né, 2 anos aí parados. Mas depois que você descobre algumas vantagens, essa flexibilidade, né? Não ter que ficar perdendo tempo em trânsito, no transporte público e tal, faz uma diferença. Não quer largar mais, né? Eu acho que essa dinâmica mais flexível também nas relações de trabalho, muito forçado por conta da pandemia, mas muita gente já estava de olho nesse modelo de qualquer forma, tem também abrido portas para mudanças mais significativas, vamos dizer. O pessoal já tô aqui mesmo, então vamos tentar algo a mais. Vamos aproveitar e tentar algo a mais. E hoje em dia é cada vez mais comum a gente ouvir falar de pessoas que moram em um outro país, por exemplo, prestando serviços para empresas estrangeiras ou não necessariamente para empresas estrangeiras do mesmo país. Às vezes a pessoa está num país que a moeda é mais fraca e presta serviço para uma empresa que está num país que paga em moeda mais forte. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente também. E por conta dessa questão do trabalho remoto, as pessoas também acabam se sentindo mais seguras para tentar migrar de vez para fora do país. Não preciso falar aqui o quantos problemas o Brasil tem e quantas oportunidades a gente, dependendo do perfil, óbvio, a gente consegue encontrar em outros lugares do mundo. E aí vem a questão do nômade digital. Essa palavrinha que tá tão na moda quanto o trabalho remoto e carrega toda aquela coisa, aquele luxo, né, Riga? As praias, aquelas paisagens. Aquelas ilhas paradisíacas. Nossa, quando que essa pessoa trabalha? Será que essa pessoa trabalha de verdade? Notebook no colo, Ray-Ban no olho e tô trabalhando aqui com o pé naquela água azul, né? Tô. Enquanto eu faço meu trabalho super chato, tem uma aurora boreal aqui na minha frente, sabe? Mais ou menos. Isso de nômade digital, né? O termo é autoexplicativo, mas a gente tá falando de uma pessoa em constante movimentação, né? Por isso que é nômade. Então, ela não fixa a residência por muito tempo. Ela tá o tempo todo se deslocando de um lugar pro outro, como faziam os nômades. Pode ser um deslocamento dentro de um mesmo país, ou pode ser entre países. Aí é mais legal, né? Se você tá no Brasil, aí eu vou pra Noruega, aí eu vou pro Reino Unido, a Indonésia, enfim. É mais legal, né? E no Instagram é o que a gente vê como, nossa, esse cara é nômade digital, né? É isso que a gente vê assim. E tem gente que faz isso há muito tempo, né? Mas com esse contexto atual de pandemia, trabalho remoto, muita gente descobriu esse novo modelo de trabalho e com essa importância cada vez maior dada a flexibilidade, mais pessoas estão tentando esse estilo de vida. Tem até alguns números que a gente puxou. Existe uma estimativa de que hoje tem cerca de 35 milhões de nômades digitais no mundo todo. Isso é um número da ABME, que é a Associação Brasileira dos Especialistas em Migração e Mobilidade Internacional, sigla gigante. É um número grandinho, né? Mas tem uma projeção até, a gente até perguntou pro Nando isso, porque é um número meio, bizarro, né? Mas a projeção que a gente tem aqui é de que em 2035, por volta de 2035, haverá 1 bilhão de nômades digitais. É um número bem alto, a gente obviamente discute isso, não sei se é bem isso, mas é uma projeção que leva em conta tanto as mudanças no cenário profissional quanto as tecnológicas. O número de freelancers está aumentando faz anos e as ferramentas de trabalho remoto, né, principalmente agora com a pandemia, elas são cada vez mais difundidas. E tem umas questões culturais, então o número de casamentos em vários países está diminuindo. Então é um pouco mais fácil, mais simples você ser nômade, porque você tem que ser, né, você tem que ter relacionamentos muito fortes ali ou eles não vão sobreviver. A gente também tem um maior acesso à internet ao redor do mundo, tá um pouco mais fácil essa questão e facilidade de hospedagem também, né? Isso ficou muito óbvio antes da pandemia. E resumo que as pessoas passariam a ter cada vez menos motivos para fixar, né? Para ficar num local fixo ali, né? E um número cada vez maior de pessoas optaria por esse estilo de vida mais nômade, né? De explorar lugares novos, porque eu não sei se se existe essa pessoa, mas, poxa, conhecer um país novo, um local novo, uma cultura nova, é uma coisa que eu gosto muito.
E acho que muita gente gosta também. Então, parece até um sonho, né? E mesmo que esse número não seja o bilhão lá em 2035, é bem difícil prever também. A gente sabe que é uma tendência, assim como o trabalho remoto é uma tendência cada vez maior. Acredito que a pandemia também deu uma acelerada e agora mesmo com vacina, com retorno ao presencial, algumas empresas de tecnologia inclusive já estão planejando, Twitter, Google, Apple, revelando seus planos ali na Califórnia de retorno ao escritório. Ainda assim, eu acho que o remoto veio para ficar e aí para ter um nomadismo digital é um passinho. Não muda muita coisa. Quer dizer, muda, mas o ponto é que a pessoa já tem a possibilidade, com a tecnologia de hoje em dia, com um trabalho que permite que ela não esteja no local presencial todos os dias. Então, daria para ela optar por isso. E tem outras coisas também que mudaram bastante ao longo dos anos. A gente tá falando não só de ferramentas de comunicação, como um chat melhorado ali no Discord, no Slack, ferramentas de ligação, FaceTime, WhatsApp, como também instituições financeiras, bancos digitais, fintechs. Para quem é mais novo não sabe, mas, cara, era muito difícil a questão de você trocar o seu dinheiro por uma outra moeda. Você pagava taxas gigantescas, você tinha que ir na casa de câmbio, trocar o dinheiro. E hoje em dia a gente está falando de tecnologias como DeFi, como criptomoedas, a criptoeconomia, que permitem que você consiga fazer essas transações. Isso está embaixo do capô das fintechs, muita gente não sabe, mas a XRP, Ripple, e você consegue fazer essas transações trocando a moeda em real para dólar, para euro, com taxas muito menores. Isso não era possível até pouco tempo atrás e facilita bastante a vida de quem vive se movendo de país em país. Tem a questão dos vistos também, né? Porque vocês sabem que viajar também envolve algumas burocracias e alguns países, alguns locais tão mais abertos a isso, a gente vai falar de alguns deles. Mas, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro lançou no ano passado um programa de incentivo para esse tipo de profissional, nômade digital. Então já tá se expandindo um pouco mais, né? Tá chegando aqui perto da gente e tal. Mas o nomadismo, ele só é possível hoje porque a flexibilidade também tá presente num contexto maior, tá abrangendo várias áreas das nossas vidas. E aí, Paulo Riga, você acha que daria conta de viver como um nômade, desapegando de tudo, dos seus gadgets, da sua TV de 75 polegadas? O que você acha dessa vida aí? Cara, por incrível que pareça, eu tenho um monte de tralha, mas eu sou muito desapegado. Pra mim é muito fácil me desapegar. Tanto que teve na época da Black Friday, né? Eu pensei, nossa, vou comprar umas coisas aqui, e aí o pessoal zoa. Eu vou esperar o Riga vender mais barato pra mim, porque as coisas que eu compro, geralmente eu vendo muito barato, sabe? Eu não, sabe? Dane-se, esquece, sabe? Não tem esse apego muito emocional pra algumas coisas que as pessoas... não, isso aqui eu usei durante tanto tempo, então eu vou vender porque tem um valor sentimental. Aí embute o valor sentimental no preço das coisas, sabe? E não faz muito sentido. Então, pra mim é muito fácil me desapegar de coisas. Hoje, eu teria um trabalhão, assim, porque tem um monte de caixa aqui que ia ser meio complicado, mas é um estilo que me agrada, assim. Eu gosto muito, obviamente, antes da pandemia, eu estava viajando muito mais, sempre a trabalho. Mas eu gostaria, assim, de... É algo que não está descartado. Tá nos seus planos? Não está descartado dos meus planos para os próximos anos e décadas aí. E o que você acha que você levaria na sua mala de tecnologia? Porque assim, vamos conversar com o Nando daqui a pouquinho e esse é um ponto importante. Você, dependendo, né, o quão radical você for ali no nomadismo, o Nando não tem casa em nenhum lugar. A casa dele é onde ele estiver e ele tá sempre com uma mochila e uma mala específica. Ele até conta pra gente ali o peso da mala, que é sempre medido. Então você tem que escolher o seu setup e, fim, ele vai estar sempre com você nas suas costas. O que pra você é essencial estar junto hoje? Cara, acho que o básico, né? Um computador pra trabalhar, um celular pra responder mensagens no WhatsApp com um bom chip ali global, um fone de ouvido, obviamente, e provavelmente uma powerbank bem poderosa pra aguentar os deslocamentos, né? Em alguns momentos isso vai ser necessário. Quem sabe, talvez um Nintendo Switch. Mas acho que não. Acho que eu consigo me desfazer dele. Só tô meio viciado em Pokémon agora, mas eu fiquei, sei lá, 1 ano sem ligar aquele negócio. Então, acho que eu sou bem desapegado. Um microfone pra gravar o Tecnocast. Eu ia procurar um modelo mais compacto, porque esse daqui é bem gigante, ocupa muito espaço na minha mala. Eu procuraria uma coisa mais simples. Eu preciso do meu relógio também, porque, obviamente, um dos meus hobbies é correr, e sempre que eu viajava pra um local diferente, eu fazia questão de correr pra conhecer a cidade
é uma forma bem prática de conhecer. E eu preciso registrar as minhas corridas no GPS, obviamente, né? Então, lógico que seria um gadget bem essencial. A sua AirPress iria com você também? Eu acho que... Eu não sei, viu? Assim, no perrengue, nos momentos difíceis, e quando eu preciso de cafeína... Ah, é verdade, o Riga é uma farsa. Cara, você precisa de água quente, às vezes não precisa nem ser quente, e um café solúvel ali. Acabou, mistura, já O Riga era. é a farsa do café, gente. O Riga é a farsa do café. Ele foi o cara que começou com esse negócio de, não, o grão arábica, não sei do que lá, você tem que tomar sem açúcar, porque não sei do que. Lá na época de 2015, quando o Riga fez a dieta maluca dele, emagreceu, que ele tava tudo com as nutrição. E aí eu descobri que ele só toma café do jeito que ele divulga no final de semana. De semana ele toma uma caneca de água quente com café solúvel. Tudo é uma farsa, gente. É isso. A internet é uma mentira, é uma ilusão. Bom, mas enfim, bora conversar agora com Fernando Kanarski. Ele é um nômade digital raiz, radical. Ele começou em 2015 nessa vida. E, cara, é um estilo de vida difícil, hein? Não dá nem pra pensar em ter um gatinho, um cachorro. Você tem que desapegar de tudo e planejar cada mês do seu ano, assim. Você já tem que estar com tudo planejadinho. Enfim, bora lá pro papo. Fala, Nando, beleza? Bem-vindo ao Tecnocast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde pra gente aqui no Brasil e pra você, boa noite já. Você tá onde agora, Nando? Boa noite, eu estou aqui em Bergen, na Noruega. Meu terceiro ou quarto destino já de 2022. Nando, você tá nessa de nômade digital desde 2015. Já faz bastante tempo, muita coisa mudou de 2015 pra cá, foram uns 7 anos já. E, bom, ferramentas pra você viajar mais fácil, acesso a contas digitais que você consegue pagar no mundo todo. Acredito que sua vida ficou bem mais fácil como nômade desde o dia que você resolveu começar nessa empreitada. E também cada vez mais gente vem falando esse termo. Tá uma coisa bastante popular no YouTube, no Instagram, nas redes sociais. O pessoal tem se interessado bastante por essa ideia de você viver sem fronteiras. Você vive no mundo, né, sem casa nenhuma. Você acha que existe um interesse maior por esse tipo de estilo de vida hoje em dia? Não sei como que é o mundo aí entre os nômades digitais, né? Se você tem contato com muita gente também. E se sim, o que você acha que tem contribuído para o crescimento desse interesse? O que costuma chamar a atenção das pessoas? Boa. Bom, vamos tentar começar do início falando sobre essa questão de nomadismo. Você me perguntou se mudou muita coisa desde lá de 2015, quando eu comecei a ser nômade, quando o nomadismo digital era só mato praticamente. E eu te diria que sim, mudou muita coisa. Eu lá em 2015, quando eu tomei a decisão de virar nômade, sair do meu emprego normal, começar a trabalhar por conta própria e rodar o mundo, eu conhecia muito pouco sobre essa questão de nomadismo. Naquele tempo, era muito mais difícil você ter internet, era muito mais difícil você transferir dinheiro para fora do Brasil, inclusive. E, graças a Deus, nos últimos anos, com toda essa revolução digital, com contas digitais, com eSIM, com internet mais fácil em todos os lugares, tem sido muito mais fácil ser nômade digital. Então, hoje eu tenho muito mais facilidade para me conectar, para reservar hotel, para ficar em espaços de co-living, inclusive. Então, hoje já tem espaços muito focados em nômades digitais. Tem vistos focados em nômades digitais, tem várias coisas que já são muito mais práticas para a gente que está rodando o mundo. Então, essa é a primeira coisa importante de se saber. E acho que assim, por que as pessoas gostam ou querem ser nômades ou, enfim, acham legal isso? Basicamente, é só você olhar pro meu Instagram que você vai ver que a vida de nômade, e aí que talvez está aqui grande questão, quando você olha pro Instagram de qualquer nômade digital, você vê que a vida dele é incrível. Então você vai ver que ele tá só viajando. Luxo, né? Só luxo. Que ele tá viajando, tá trabalhando na beira da piscina, tá tudo lindo, maravilhoso. Que horas que você trabalha, né? Porque tem um monte de paisagem, aquele mar, água azul e tal, mas quando que você trabalha, né? Porque, pô, parece muito fácil. Ou quando que eu tiro férias, né? Essa pergunta que muita gente me faz, tá, mas você tira férias ainda, depois de tudo isso? Mas o que eu queria falar é o seguinte, aquilo que a gente posta no Instagram, obviamente que são as coisas mais legais do nosso dia a dia, assim como você que tá ouvindo. Provavelmente você vai olhar pro teu Instagram hoje e você vai ver que você não posta teus perrengues, você não posta as coisas ruins que aconteceram no teu dia a dia lá no teu Instagram. A mesma coisa o nômade digital. A gente vai postar as coisas legais, os lugares que a gente visitou, a gente trabalhando em lugares legais. Então, talvez o que faz o nomadismo ser uma
coisa tão legal, assim, fazer as pessoas irem tanto atrás disso. É que são pessoas que estão ganhando dinheiro enquanto estão viajando e estão postando isso na internet. Basicamente, assim, falando a grosso modo, é isso que faz as pessoas quererem virar nômades digitais, porque, assim, existe aquele sonho de poder rodar o mundo, poder ganhar dinheiro enquanto tá fazendo isso, enfim, poder curtir, conhecer todos os lugares e ainda ser uma pessoa que todo mundo vai ter inveja, todo mundo vai querer ser você. Mas uma coisa importante que eu gosto sempre de falar para as pessoas quando elas me perguntam sobre nomadismo, sobre se é fácil ser nômade, não é bem assim. Então, aquilo que a gente fala daquilo que vocês veem no meu Instagram, por exemplo, uma foto em Nova York, em Dubai, na Noruega, provavelmente tem todo um perrengue por trás, ou eu tô trabalhando pra caramba, provavelmente para postar uma foto num sábado, às vezes eu trabalhei na quinta e na sexta, ou na quarta, na quinta e na sexta. Então, tem alguns poréns que as pessoas muitas vezes não sabem, que fazem basicamente parte da vida de um nômade digital. E o que é esse nômade? O que é um nômade digital? Então, o que eu faço quando eu preciso explicar para alguém? Resumidamente, eu sou alguém que trabalha no home office e a grande diferença é que o meu home pode ser qualquer lugar do mundo. Então, assim... É que você não tem home. É home office sem home. O home office... Na verdade, tem home, né? A grande diferença é que eu tenho várias homes ao redor do mundo, porque basicamente toda semana eu posso ter uma home diferente, num país diferente, num lugar diferente. E aí, por que ele desperta tanto interesse? Justamente por isso. Porque é um estilo de vida, e isso é uma coisa importante de todo o ouvinte saber. Nomadismo digital não é uma profissão. Ninguém trabalha como nômade. Nômade é um estilo de vida. Então, eu tenho meu estilo de vida, que é rodar pelo mundo trabalhando remotamente. Ponto. Então, e é isso que chama muita atenção. As pessoas querem sair dessa rotina de trabalhar em escritório, de trabalhar das 8 às 18. Enfim, elas querem sair dessa rotina. E o nomadismo digital, muitas vezes, pode ser até um ponto de escape para as pessoas que conseguem ter essa liberdade de poder trabalhar de qualquer lugar, poder viajar e poder juntar tudo isso. Então, vamos puxar essa questão de poder viajar e definir alguns limites, né? Porque o que seria para você, Nando, um nômade digital? Porque tem uns levantamentos que a gente puxou aqui que diz que hoje a gente tem 35 milhões de nômades digitais no mundo. E aí tem um estudo que diz que até 2035 pode ser que haja 1 bilhão de nômades digitais. Eu fico pensando, 1 bilhão de pessoas como nômades é 1/8 da população do planeta, né? Faz sentido esses números? Por que esses números parecem tão altos hoje em dia? Então, é um número que o cara da companhia aérea e o dono do Airbnb vão ficar muito felizes. Porque, basicamente, imagina 1 bilhão de pessoas usando tudo isso todo mês ou toda semana, enfim, de tempos em tempos. O que eu acho deste número, e para falar o que eu acho dele, eu acho importante explicar o meu conceito de nômade digital. Lá em 2015, quando eu virei nômade digital, eu fui atrás de conteúdo. Não tinha muito conteúdo na internet, não tinha muitas pessoas. Mas, basicamente, as pessoas que já estavam sendo nômades digitais eram pessoas que não tinham casa, ou seja, elas ficavam rodando pelo mundo. E basicamente elas tinham um trabalho remoto, ou seja, elas podiam trabalhar de qualquer lugar, e esse qualquer lugar poderia ser qualquer lugar do mundo. Poderia ser São Paulo, como poderia ser Nova York, como poderia ser o Sudeste Asiático, poderia ser qualquer lugar do mundo. Então, qual é o conceito de nomadismo digital? E que, na verdade, lá nas origens do nomadismo digital também acaba sendo o mesmo conceito que foi pregado desde o início. O nômade digital é alguém que pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, assim, aquela pessoa, por exemplo, que vive postando fotinho legal no Instagram e vive disso. Talvez ela não seja exatamente um nômade digital, ela pode ser um influencer, mas ela não é necessariamente um nômade digital. A pessoa que tem um trabalho remoto, ela pode ser um nômade digital? Talvez, porque ela pode ter um trabalho remoto, mas ela pode trabalhar na casa dela. Ela pode não querer sair da casa dela e trabalhar remotamente. Se ela começar a rodar o mundo, ou até mesmo rodar o seu país, se você rodar seu estado, seu país, rodando por diversas cidades, você pode sim se considerar um nômade digital, segundo o meu conceito. E aí o que eu acho desse número de 35 milhões? A gente viu que esse número, inclusive, ele cresceu muito durante a pandemia. Se eu não me engano, quando eu vi esse estudo, ele falou que o número duplicou já durante a pandemia. Só que durante a pandemia ninguém podia viajar. Então, qual que é a treta que eu acho quanto a esse número e que talvez as coisas estejam um pouco erradas? As pessoas misturam o nomadismo digital com o trabalho remoto. Então, assim, trabalho remoto é quando você trabalha remotamente para uma empresa. Lindo, maravilhoso, você está trabalhando remoto, você tem a tua rotina, perfeito. O nômade digital é aquele que dá um passo a mais. Ele vai trabalhar remoto, pode ser para uma empresa ou pode ser para o seu próprio negócio, mas ele não vai ter casa. Ele vai rodar pelo mundo, ele vai poder ir para qualquer lugar. Não necessariamente ele precisa se desfazer a casa dele, mas ele tem que ter essa liberdade geográfica de poder ir para qualquer lugar. Poder decidir, por exemplo, eu quero ir para, eu moro em São Paulo e eu quero ir trabalhar em Salvador por uma semana. Ok, vou. Isso não vai mudar nada na minha rotina porque eu vou continuar trabalhando. Se você não consegue fazer isso, quer dizer que você pode ter sim um trabalho remoto, ou você pode ser um home office, mas não necessariamente você é um nômade digital. Então eu acho que o nômade digital que está começando a virar modinha, todo mundo
mundo fala de nomadismo digital, porque é uma coisa que atrai, é uma coisa que é legal, desperta o interesse das pessoas, mas eu acho que esse número, ele tá um pouco inflacionado exatamente por isso. Mas é muito louco, né, Nando? Porque é uma vida que eu fico imaginando, assim, que, claro, é sensacional, você tá viajando, você tá conhecendo locais novos o tempo todo. Acho que, assim, a bagagem que você carrega culturalmente, sei lá, você vai chegar nos seus 80 anos e fala, caramba, tudo que eu vivi, né? É espetacular. Mas, ao mesmo tempo, exige um nível de desapego gigantesco, porque o Nando, inclusive, ele relata todas as experiências dele o tempo todo lá no Instagram, né, Nando? E assim, você posta às vezes, tipo assim, estou agora, sei lá, em Dubai, e o meu próximo destino, onde será, né? Você sempre faz as brincadeiras lá. Acho que eu vou pra cidade que eu mais gosto no mundo, não sei do que lá. Aí você vai ver, você já tá em Nova York, e você já tá agendando a Turquia, e não sei do que lá. Então assim, é nômade mesmo, você não tem casa, e a sua casa inteira tem que ficar dentro da sua mala, ou seja, todas as suas roupas têm uma logística específica de cores que você leva, porque certas cores dão mais trabalho pra você lavar, pra você secar, eu já vi você dando essas dicas também. Você tem que carregar todos os seus gadgets o tempo todo, então galera que fica preocupada com segurança, de ser roubado e tal, tá o tempo todo na mochila do Nando, na mala do Nando. Então assim, é um desapego muito grande. Você não tem tanto contato com a sua família. Eu vi até uma vez que você abriu a caixinha de perguntas e o pessoal falando, mas e a sua família? Como é que é, né? Você não fala com eles? E além de tudo, tem a questão do trabalho também, porque, eu posso trabalhar remotamente, sim, mas você ainda tem uma questão com horários, né? O cliente tem um horário específico, o seu chefe tem um horário específico, a empresa às vezes tem um horário específico. Então, como é conciliar toda essa loucura, né? De estar tão sozinho, no sentido de você e sua mala andando por aí. Enfim, é uma coisa bem certa, né? Como é que você gerencia tudo isso? Bom, acho que a primeira coisa importante de contar é que existem nômades e nômades. Então, existem nômades que viajam por determinado período de tempo e voltam para casa. Muitas vezes eles têm uma casa, então eles acabam viajando, sei lá, por 3, 4, 5 meses, depois voltam, passam um mês no Brasil, viajam de volta e por aí vai. Ou tem gente que viaja com a família, ou tem gente que faz nomadismo no próprio Brasil. Então, existem vários tipos de estilos de nômades. Eu posso te falar que eu levei um estilo ao extremo. Então, assim, eu realmente não tenho casa. Se você precisar mandar um boleto da minha casa no Brasil, não existe casa. Não existe, então pode me cobrar, porque não vou receber o boleto, tá? E aí, o que acontece? Eu levei ao extremo. Então, hoje, eu não tenho casa, eu não tenho endereço. Eu tenho endereço no Brasil por contas burocráticas, porque eu tenho empresa no Brasil, mas esse endereço não tem nada, tá? Endereço virtual. E para eu conseguir ir para todos os lugares, poder viajar para todas as cidades, todos os lugares que eu vou, eu tive que fazer um desapego completo. Então, lá em 2015, quando eu resolvi virar nômade, eu dividi apartamento com um amigo, e esse meu amigo ia casar. E aí eu tinha que tomar a decisão de ou alugar um apartamento com outra pessoa, ou alugar um apartamento sozinho, ou simplesmente chutar o balde. Eu falei, vou chutar o balde, vou virar nômade de vez. E aí foi um desapego total. Então eu tive que me desapegar da minha cama, do meu guarda-roupa, da minha TV, de todos os meus pertences. Tive que doar muita coisa. Tive que reduzir a minha vida a basicamente uma mala de 23 quilos e uma mochila que eu coloco nas minhas costas. Então hoje, para eu conseguir viajar, eu tenho que pensar em toda essa logística para que tudo que eu carregue, tudo que eu tenha, tudo que eu precise, caiba nesta mala de 23 quilos no máximo. E por que 23 quilos? Porque a maior parte das companhias aéreas aceita o despacho de até 23 quilos. Acima disso, tem que pagar multa, tem que pagar sobrepeso, então não faz sentido. E aí, basicamente, eu tenho que organizar, então, toda a minha vida, toda a minha rotina para que eu possa fazer isso, para que eu possa ter essa liberdade geográfica de pular de lugar em lugar. Lá no começo, quando eu comecei a ser nômade, quando eu decidi virar nômade, eu ainda fiz alguns testes. Então eu ainda saía do Brasil, voltava pro Brasil, saía do Brasil, voltava pro Brasil. Então a logística era um pouco mais fácil, porque eu botava as coisas que eu precisava, ia para um lugar frio e voltava. Agora não. Agora que eu não tenho casa e não tenho mais nada de estrutura no Brasil, eu basicamente tenho que carregar tudo que eu preciso nesta mala de 23 quilos. Inclusive, eu estou na Noruega, onde está bem frio. Então aqui eu tenho 2 jaquetas e ao mesmo tempo eu tenho bermuda de banho, porque eu estava em Dubai e que Dubai era quente. Então assim, eu tenho que carregar tudo e tenho que pensar em toda a logística, inclusive. E aí tem uma coisa importante. Como eu fico rodando pelo mundo e fico pulando de lugar em lugar e eu não tenho casa, eu vou contar uma coisa importante pra vocês. Uma das coisas que eu mais sinto falta, às vezes, é o fato de ter uma casa. Porque eu não tenho casa. Eu não tenho casa há 6 anos. Eu não tenho meu sofá, minha cama, não tenho nada disso. É bem impessoal, né? Você tá sempre em algum Airbnb, algum hotel, alguma coisa assim. Exatamente. E aí, o que eu faço pra tentar me sentir um pouco mais em casa?
Então, eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer smoothie, eu gosto de assistir TV. Então, o que acontece? Eu tento sempre pegar Airbnb, porque no Airbnb eu consigo me sentir um pouco mais em casa, porque vai ter uma cama, vai ter um sofá, vai ter uma TV. Então, isso me ajuda já a me sentir um pouco em casa. E, por curiosidade, eu carrego, por exemplo, um liquidificador. Então eu tenho um liquidificador portátil, USB-C, inclusive, ele é ótimo para poder carregar em qualquer lugar do mundo. E eu gosto de fazer smoothie, por exemplo. Então eu gosto de fazer smoothie de banana com blueberry. Esse é um negócio que eu consigo encontrar no mundo todo. Então eu carrego esse liquidificador portátil e onde eu vou, eu consigo fazer esse smoothie. Outra coisa, Você tava pensando que o Nando, ele vai carregar o notebook, obviamente, aí o celular e tal. É um liquidificador, tipo, do nada, assim, aparece ali na mala, um liquidificador. E você imagina o planejamento de viagem dele. A primeira coisa que ele faz no Google Maps é procurar onde vende banana e blueberry. É o mais importante da viagem, né? Eu vou dizer pra vocês que a coisa que eu mais gosto como nômade é ir no supermercado. Eu adoro ir no supermercado pra ver as coisas locais. Cada supermercado tem coisas diferentes, tem produtos locais. E aí a minha primeira compra sempre tem banana e blueberry pra fazer smoothie de banana e blueberry. Sempre vai ter isso. Pra mim é muito importante acordar de manhã, fazer um cafezinho, tomar meu smoothie, ligar a TV no Chromecast pra poder assistir alguma coisa no YouTube. Então tudo isso ajuda a me sentir mais em casa. Só que tem um grande detalhe então, né? Toda essa logística tem que caber na minha mala junto com meias, cuecas, camisetas, calças, roupa de frio, roupa de inverno. Então eu tenho que ter toda essa organização. Inclusive, toda vez que eu compro uma roupa nova ou alguma coisa nova, inevitavelmente eu tenho que escolher alguma coisa para doar ou para jogar fora. Na maior parte dos casos, doar. Então toda vez que eu compro uma camiseta, automaticamente eu tenho que doar outra camiseta porque eu não tenho espaço. Não é nem por questão de desapego, não é por minimalismo. É porque eu tenho que fazer isso, porque senão eu vou ter que pagar multas na hora de despachar os meus pertences. Então eu acabo levando, inclusive, o minimalismo e o nomadismo ao extremo para conseguir manter essa rotina de nômade digital, podendo rodar por qualquer lugar do mundo e podendo escolher. Tipo, podendo ir pra Noruega, da Noruega eu vou pra Alemanha, da Alemanha eu provavelmente vou pra França, da França eu vou provavelmente pra Dubai, e assim vai indo. Eu vou circulando pelo mundo, desde que tudo caiba na minha mala e desde que eu consiga trabalhar nesses lugares, eu vou continuar circulando pelo mundo, me sentindo em casa na medida do possível. Vamos falar um pouco de trabalho, porque viajar é legal, mas vamos entender, Nando, com o que você trabalha? Porque hoje em dia, né, a gente até falou no Tecnocast 221, é mais comum a gente ver pessoas saindo do país, né, o câmbio tá mais favorável a isso para quem trabalha no Brasil e pode tentar uma vida lá fora, né, porque, o dólar tá R$5, o euro tá 6, aí você tem a Libra, enfim, e tem um estereótipo da pessoa que faz esse movimento, né, vou sair do Brasil, vou trabalhar em outro país, que é a pessoa que trabalha com TI, e aí ela recebeu uma proposta lá fora, de uma empresa lá fora, não necessariamente vai ser nômade, mas vai trabalhar fora do país, então tem esse movimento aí, e isso permitiria, em tese, né, se for uma empresa que permite trabalho remoto, né, não simplesmente um espaço físico em outro país, isso permitiria que a pessoa fosse nômade, e aparentemente é uma área que está fervendo um pouco mais. Pelo que você observa aí entre os seus pares, né, outros nômades digitais, tem essa predominância da área de TI que pode ser mais nômade digital, ou isso é só um estereótipo e não uma realidade? Tem sim, e inclusive comprovadamente, tá? Então, assim, eu sou de TI, tá? Eu sou formado em TI, eu sou formado em sistemas, embora eu trabalhe com marketing digital, já vou explicar um pouquinho mais sobre o que eu trabalho. Mas respondendo essa questão de profissão, primeiro é que eu tenho uma comunidade de nômades, que eu ajudo pessoas a virarem nômades. Lá, eu vou te dizer que pelo menos, sei lá, uns 10 ou 15% são da área de TI. Ou querem ir para a área de TI. Então, são pessoas que já estão nessa área, ou querem ir para essa área, porque é uma área que você consegue ganhar relativamente bem, trabalhar de qualquer lugar, que geralmente tem trabalho remoto para isso. Agora, o dado mais importante, além desse meu que não é oficial, é que existe uma comunidade, que é a maior comunidade de nômades digitais do mundo, chamada Nomad List, onde a gente, inclusive, consegue encontrar outros nômades e vários insights. E, recentemente, eles lançaram um estudo falando qual é o tipo de nômade digital. Quem que é um nômade digital pelo mundo? E lá fala que a maior parte dos nômades são da área de TI, principalmente programadores. Geralmente porque a área de TI ela ganha relativamente bem e é um profissional que pode trabalhar de qualquer lugar, consequentemente ele pode ir para qualquer lugar do mundo. Então assim, a gente vai encontrar pelo mundo muito nômade que provavelmente é programador, trabalha para uma empresa americana ou para uma empresa do Reino Unido e provavelmente está morando no Sudeste Asiático, onde o custo de vida é extremamente baixo e lá ele está tendo uma vida de rico, inclusive, porque você vai ganhar em dólar e vai inclusive gastar lá na moeda da Indonésia, por exemplo, que você vai acabar conseguindo economizar muito. Sobre o meu trabalho, uma coisa que nômade geralmente faz é ganhar numa moeda forte e gastar numa moeda fraca. Então, por isso que eu falei que muita gente trabalha para empresas americanas, britânicas,
e vai morar, por exemplo, no Sudeste Asiático. Eu acabei indo por um caminho um pouquinho diferente, tá? Então, eu trabalho com publicidade, com marketing digital, com Google, Facebook, enfim, toda essa área de marketing digital. Hoje, eu presto consultoria para alguns clientes brasileiros, todos brasileiros. Além disso, por muitos anos eu já dei treinamento presencial. Então, nos últimos 2 anos, eu também transportei esse meu treinamento para online, para fazer uma renda extra. E eu também, enfim, tenho algumas coisas de mercado financeiro, investimento em ações, enfim, tenho vários tipos de investimento. Consequentemente, todo o meu dinheiro está no Brasil, pago todos os meus impostos no Brasil, inclusive tem que declarar imposto de renda, tem que emitir nota, tem que fazer tudo bonitinho no Brasil, e eu transporto esse dinheiro para fora do Brasil. Então, basicamente, eu trabalho como se eu estivesse trabalhando no Brasil, para clientes brasileiros, trabalhando em português, fazendo todo esse movimento no Brasil, mas eu acabo usando meu dinheiro na Noruega, que eu vou dizer para vocês que é uma moeda muito forte, inclusive eu tenho passado alguns apuros aqui, inclusive. Como é que eu faço para organizar tudo isso? Basicamente, eu tenho que trabalhar mais. Então, é aquilo que eu falei lá no início. Quando a gente olha para minha fotinho no Instagram, bonitinha, passeando vendo a aurora boreal na Noruega, ninguém sabe que por trás eu estava trabalhando o dia todo para os meus clientes, enfim. E aí eu posso falar uma coisa. Eu consigo cobrar muito bem hoje pelo meu trabalho, eu consigo ganhar muito bem fazendo o meu trabalho de publicidade, marketing digital, consultoria, treinamento, porque eu faço isso há 14 anos. Então, assim, eu tenho um histórico muito grande. E isso eu gosto de frisar, inclusive, para as pessoas. Ninguém vai virar nômade digital do dia para a noite e já vai estar ganhando dinheiro suficiente para vir para a Noruega. No começo da carreira, né? Você tem que criar uma marca, ter um nome antes também. Exato. E assim, eu que estou há 14 anos na estrada, sou nômade digital há 7 anos, eu posso falar para você ouvinte e para vocês, meninos. É o mínimo que vocês esperam é que eu, como nômade, esteja na Noruega bem sucedido. Porque, se eu não tivesse bem sucedido, volto pro Brasil, então não faz sentido ser nômade digital passando perrengue por 7 anos, né? Talvez poderia estar ganhando mais dinheiro fora, mas hoje pra mim é tão cômodo ganhar dinheiro no Brasil, pra mim eu não tenho tanto esforço pra trabalhar e fazer o que eu faço no Brasil, que eu acabei nem prospectando clientes fora. Tá dando pra levar a vida. E se você tivesse que traçar, assim, o perfil das pessoas que acabam se sentindo atraídas por essa ideia de viver viajando, de não ter uma casa fixa, você consegue dizer pra gente, assim, qual costuma ser o perfil? Quem que costuma querer virar nômade? Até porque recentemente você lançou um curso também para o pessoal que quer virar nômade e aí imagino que você dá várias dicas lá, né? Como que faz para... Enfim, que parece bobagem, né? Não é só viajar, tem toda uma logística, tem toda uma questão de planejamento que com certeza se você não fizer direito, você não consegue nem manter uma rotina entre vários locais que você viaja. Mas o que você costuma ver ali no perfil das pessoas que se interessam por essa vida mais de desapego, assim? Então, por incrível que pareça, não existe um perfil típico, tipo, não é o developer de tantos anos que mora em São Paulo. Não existe um perfil muito específico, tanto que na minha comunidade, no treinamento e na comunidade, eu tenho pessoas de vários perfis. Eu tenho pessoa com 21 anos e tenho uma mulher que é psicóloga, que tem 65 anos, ou mais 65 anos, e que ela é nômade. E assim, ela é mais nômade do que a maior parte dos novos, porque quando ela começou o treinamento, ela já estava na Europa, rodando pela Europa, e assim, ela já conheceu um monte de lugar. Então, o perfil, não existe um perfil específico. Acho que assim, existem alguns interesses em comum que a gente percebe. Então assim, o primeiro interesse é o interesse de viajar. Então assim, se a pessoa gosta de viajar, e assim, tudo bem, né? Todo mundo gosta de viajar, mas tem gente que gosta de viajar um pouco mais e tem, enfim, gosta de passar às vezes alguns perrengues a mais. Essa pessoa geralmente é uma pessoa que tem um perfil mais de nômade. Outra coisa importante é a pessoa que tem desapego. Então assim, ser nômade e ser apegado, por exemplo, aos seus gatos, aos seus cachorros, aos seus livros, à sua família, não vai dar certo. Eu ia falar isso agora. Como é que faz pra ter gatinho e cachorro? Porque eu tenho 5 gatos e 3 cachorros, eu perdi até a conta, e 3 cachorros. Eu já falo, cara, eu não consigo ser nômade, impossível. Mobilon, sinto lhe informar, mas acho que você não poderá ser nômade. Não é pra mim, né? Na verdade, assim, eu conheço nômades que viajam com cachorro, conheço nômades que têm família, enfim, existem todos os tipos de perfil. Mas, obviamente, que viajar com cachorro, viajar com qualquer tipo de animal, já é bem mais complicado. Porque se pra você ir sozinho já é complicado pela questão de visto, pela questão de questões de saúde, vacinação e tudo mais, imagina que você tem que replicar isso, você tem que aplicar tudo isso pro seu gatinho ou pro seu cachorro, enfim. Então isso pode ser uma coisa que pode pesar bastante. Aquela pessoa que também tem uma coleção gigante de livros e não se desapega, já ferrou, você não vai poder ficar carregando os livros. Quem tem coleção de discos, ou quem, por exemplo, gosta de ver sua família todo final de semana, já não vai rolar. Então é um pouco mais complicado, você precisa ter esse perfil de desapego. Então assim, as pessoas que estão na minha comunidade, as pessoas que eu converso, que são nômades, geralmente são pessoas mais desapegadas, então são pessoas que não ligam, por exemplo, de ficar um tempo longe da sua família ou longe da
das suas coisas. São pessoas que têm facilidade para se adaptar. E eu acho que isso é uma coisa importante de nomadismo. A pessoa ela tem que se adaptar a novas situações o tempo todo. Então você vai estar mudando de casa o tempo todo. Você vai estar gerenciando seus clientes em outros lugares, de outras formas. Você vai estar mudando de país, mudando de idioma. Vai ter coisa relacionada à temperatura, alimentação. Enfim, tudo isso muda o tempo todo. Então se você não gosta de lidar com situações de mudança, provavelmente o nomadismo também não é para você. E aí, tirando isso, eu acho que assim, o perfil do nômade brasileiro que eu tenho percebido muito são as pessoas que são empreendedoras. Então, geralmente é a pessoa que tem o seu negócio, geralmente é o seu negócio digital, é um infoproduto, a pessoa tem, enfim, é gerente, dona de alguma coisa, ela pode talvez migrar para o nomadismo digital. E também muitos profissionais de publicidade, marketing digital, que é o que eu faço, e profissionais de TI, como a gente já falou. Então esses são os principais tipos de profissionais brasileiros, pelo menos que eu vejo que tem mais facilidade. Porque basicamente eles têm já essa facilidade de trabalhar remotamente. Se a pessoa gosta de viajar, tem um desapego e não tem 5 gatos, eu acho que ela tem sim o perfil de um nômade, ou tem o perfil de uma pessoa para virar nômade digital. E a gente tá falando do trabalho, né, Nando, que tem bastante gente do TI, mas também uma psicóloga de 60 anos, isso é bem legal também, até porque imagino que o atendimento você hoje em dia consegue fazer tudo pelo celular, né, pelo Skype. Nossa, Skype é coisa de velho também, né? Você consegue fazer pelo WhatsApp, enfim, qualquer chamada de vídeo ali. Mas uma coisa que eu fico imaginando também é como você faz para gerenciar a sua agenda tendo uma rotina tão imprevisível. Aí até queria emendar a pergunta do quanto tempo você costuma ficar em cada lugar, né? Para o ouvinte entender também, porque aqui, por exemplo, rotina de empresa que não para de crescer, você tem sempre gente nova entrando no time, então eu e o Riga aqui, a gente tá numa loucura de não conseguir horário pra gente conversar às vezes, saca? A gente vai adiando, até a hora que não tá dando mais, aí eu chamo ele, cara, vamos agora que a gente tá precisando alinhar umas paradas. Então a gente fica tentando encaixar as coisas porque tá muito corrido. E como você faz para gerenciar a agenda quando você não sabe nem onde você vai estar mês que vem? Ou talvez saiba, mas será que a internet vai estar boa? Será que eu vou conseguir fazer uma ligação, dar um treinamento? Enfim, são tantas variáveis que fica meio imprevisível, é difícil você marcar alguma coisa. Você tem alguma regra? Que você costuma usar aí para gerenciar o seu trabalho conciliando com as viagens? Antes da pandemia, eu tinha a regra de tentar organizar minha vida sempre pelos próximos 6 meses. Então eu meio que conseguia prever onde que eu ia estar, eu conseguia organizar melhor a minha agenda, conseguia organizar tudo isso. Como vocês devem imaginar, desde 2020, eu não tenho conseguido mais fazer isso. Então hoje eu tenho que organizar minha agenda basicamente um mês antes, ou até menos às vezes, tá? Então às vezes eu tenho que mudar de planos, tenho que cancelar. Imagina, era para eu estar inclusive na Estônia neste momento. E aí eu tive que cancelar meus planos, ficar na Noruega, reorganizar toda a minha agenda por conta dos conflitos que estão rolando lá perto. Então eu tive que, enfim, mudar todos os meus planos. O que acontece? Uma coisa que eu faço como nômade, primeiro organizar sempre a minha agenda baseado no meu fuso horário. Infelizmente, eu que me ferre. Eu que me vire para tentar organizar a agenda dos clientes. Porque, assim, os meus clientes não têm nada a ver com as minhas viagens. Então, assim, embora eles admirem, eles saibam que às vezes pode ter imprevisto, uma coisa que eu priorizo muito é o horário das reuniões dos meus clientes. Então, assim, eu tenho reuniões marcadas durante a semana. E essas reuniões eu tento não furar com o horário das reuniões com os clientes. Por mais que às vezes eu tenha que acordar às 3, 4 horas da manhã, tá? Em Dubai, por exemplo, que são 7 horas de diferença pro Brasil, às vezes meia-noite eu tava fazendo reunião com o cliente. Quando eu fui pro Japão, eu lembro de aproveitar o Japão durante o dia e durante a madrugada fazer reunião com os clientes. Então, é uma coisa que eu faço para tentar deixar os meus clientes mais tranquilos, porque eu presto consultoria. Então, eu trabalho com vários clientes, então eu tenho que organizar essa rotina. Só que o que eu faço? Tem uma coisa importante que eu fiz ao longo desses anos para organizar a minha vida. Hoje, eu só faço reuniões nas terças e quartas-feiras. Então, quer dizer, terça e quarta-feira são os dias que eu sei que eu vou ficar trancado dentro de casa, eu não vou explorar a cidade onde eu tô, não vou explorar o lugar onde eu tô. E são os dias que eu quero cortar meus pulsos, basicamente, porque são os dias que eu vou ficar o dia inteiro trancado dentro de casa, trabalhando, fazendo reunião, às vezes vou ter que acordar de madrugada, vou trabalhar até tarde, vou organizar toda a minha vida. A grande vantagem disso é que eu trabalho 2 dias por semana de forma mais intensa. Então, terças e quartas são os dias que dificilmente vocês vão conseguir me encontrar, ou que qualquer pessoa que me manda uma mensagem, por exemplo, não vai conseguir me encontrar, porque ou eu vou estar em reunião, ou eu vou estar trabalhando para algum cliente. Os outros dias
são dias mais flexíveis. Então quer dizer que na segunda eu trabalho, mas eu trabalho tipo 2 ou 3 horas. Na quinta, geralmente eu me dedico a projetos pessoais, então é um dia que às vezes eu precisar trocar por uma viagem, alguma coisa assim, eu consigo fazer isso. Sexta-feira é um dia que eu também trabalho umas 2 horas, sábado e domingo eu não trabalho. Essa é uma regra pessoal que eu coloquei, que eu não trabalho no final de semana. Isso foi uma coisa que eu fui aperfeiçoando ao longo do tempo para conseguir, primeiro, aproveitar os lugares onde eu estou, e segundo, dar prioridade para os meus clientes, porque se eu não conseguir trabalhar, eu não ganho dinheiro, se eu não ganhar dinheiro, eu consequentemente não consigo viajar, enfim, não consigo manter essa vida. Então isso é uma coisa que eu falo, inclusive, para todo mundo que está lá no meu treinamento. A primeira coisa importante, você vai ter que organizar a sua agenda. Se você tiver muito compromisso, se você for uma pessoa que tem várias ligações ou é muito desorganizada, talvez o nomadismo digital, inclusive, vai ser muito frustrante. Porque você vai estar numa cidade legal. Imagina você em Nova York. Só que você tem que trabalhar, 8 horas por dia de segunda a sexta. Você basicamente vai estar em Nova York e você só vai poder aproveitar 2 dias da semana. E isso pode ser uma coisa meio frustrante, tá? E eu vou dizer que pra vocês que eu sinto isso nas terças e quartas, que são os meus dias frustrantes porque eu tenho que trabalhar. Só que eu sei que nos outros dias eu vou ter um pouco mais de flexibilidade, vou poder trabalhar de café, vou poder fazer viagens, tours e tudo mais. Então, acho que essa questão de você ter uma agenda muito organizada e se adaptar ao fuso horário do seu país, ou, enfim, do país que você está trabalhando, é muito importante. Porque a gente que é nômade, a gente é sempre posto à prova. Tipo, legal, eu sou o Fernando que tá viajando. Mas se eu pisar na bola e, por exemplo, desmarcar uma reunião e logo em seguida postar uma foto, vendo a Aurora Boreal aqui na Noruega, os meus clientes, ou enfim, se você trabalhar numa empresa, já vão falar, Buster, o cara lá desmarcou a reunião pra ver a Aurora Boreal. Então isso pode ser um problema sério, né? Então acho que tem essa questão de ficar provando o tempo todo que sim, eu trabalho, sim, eu tô fazendo reunião, sim, as coisas estão funcionando. E é por isso que eu sou muito Caxias quanto a essa questão de agenda, sabe? E aí só respondendo a primeira pergunta que você tinha feito sobre o tempo, geralmente o nômade ele vai ficar em cada lugar entre 1 e 3 meses. Depende muito do visto de entrada. E isso é uma coisa importante para a gente falar, inclusive, sobre essa questão de visto de entrada, tá? Porque, a verdade, na maior parte das vezes, a gente entra como turista. Então, a gente não pode nem falar que é nômade, porque senão nem entra no país. E, basicamente, então, a gente vai ter que ver quanto tempo a gente pode ficar naquele país. E, com isso, a gente pode, então, escolher ficar entre 1, 2, 3 meses. Por exemplo, na Europa, eu posso ficar por 3 meses. Eu posso circular pela Europa por 3 meses a cada 6 meses. Ou seja, se eu ficar 3 meses aqui, eu preciso sair e ficar 6 meses fora da Europa para depois poder entrar de volta. Alguns países eu posso ficar 2 meses, 3 meses. Estados Unidos eu posso ficar até 6 meses. É muito arriscado ficar 6 meses, porque a próxima vez que você for entrar, provavelmente vai dar problema. Eles vão perguntar por que você ficou 6 meses. Mas você pode. Você já passou por isso? Não, mas eu vou passar a próxima vez que eu for para os Estados Unidos. E eu conto por quê. Ano passado, por conta da pandemia, eu fui para os Estados Unidos para ficar 1 mês. E foi bem naquela época que estavam começando a vacinar todo mundo. Eu pensei, poxa, eu tô na Turquia, não quero voltar pro Brasil, vou para os Estados Unidos para tentar me vacinar. E aí eu fui, consegui me vacinar logo no primeiro dia, porque eles já estavam vacinando todo mundo que chegava lá. E eu tinha um voo pro Brasil, então teoricamente eu ia ficar 1 mês e ia voltar pro Brasil. Só que aí as coisas começaram a melhorar lá, começou a cair o uso de máscara, as pessoas, tava todo mundo se vacinando, tava tudo começando a ficar tranquilo. Eu falei, vou ficar mais um tempo nos Estados Unidos. Então, em vez de 1 mês que eu tinha falado na imigração, eu fiquei 4. E aí eu já ouvi casos de pessoas que fizeram esse mesmo caminho, né, de falar que ia ficar 1 mês e ficar um pouco mais. E a próxima vez que a pessoa entrar, ter problemas com a imigração, porque a imigração pergunta pra você, você falou que ia ficar 1 mês, por que você ficou 4? E aí você vai ter que ir pra salinha, então você pode ter alguns problemas. Então isso pode ser uma coisa... Nunca tive problema, mas eu acho que a próxima vez que eu for pros Estados Unidos, talvez eu tenha problema. Quem me acompanha pelo Instagram vai saber, inclusive. Mas eu tenho medo de ir pros Estados Unidos agora, tá? Mostra o seu Instagram pro cara da alfândega lá e fala, não, olha aqui, é que eu viajo bastante e tal. Quem sabe ele dá uma aliviada. Mas se eu falar que eu trabalho remotamente, eu já não entro, né? E isso é uma coisa muito importante, tá? Quando a gente entra num país, a gente não pode falar que é nômade, que a gente trabalha remoto e tudo mais, porque a pessoa da imigração, ela não sabe que é um nômade digital. Ela não entende. Então, se eu falar que eu trabalho, já vai cair na regra de que um turista não pode trabalhar no país. Se um turista não pode trabalhar no país, ele já não vai deixar eu entrar no país. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que cuidar para não falar quando a gente estiver indo para um país, exceto países que têm vistos. Então, tem alguns países e algumas cidades, alguns lugares, como Dubai, por exemplo, que tem um visto específico para nômade digital. Eu tenho esse visto. Quer dizer que em Dubai eu posso chegar lá na verdade eu nem preciso falar nada, né? Porque eu entro agora como residente. Mas eu poderia falar, eu tô aqui a trabalho. Eu trabalho, moro aqui, trabalho aqui, sem problema nenhum. Tenho todos os direitos como um residente, inclusive. Então isso é uma coisa bem legal, inclusive, que é um movimento que a gente vê dos países e que a gente vai ouvir falar bastante, inclusive, sobre essa questão de vistos. Porque aí sim, você pode ficar quanto tempo você quiser. Você pode ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos. E isso é uma coisa muito legal, um movimento muito legal que vai acontecer daqui pra frente. Eu acho que as pessoas vão começar a usar esses vistos de nômades
para poder ficar mais tempo nos lugares. Então você não precisa ser louco como eu de pular, por exemplo, um mês em cada país. Você vai poder, por exemplo, se mover para Dubai com a sua família por um ano, levar seus filhos, colocar seus filhos na escola, porque você vai estar legalmente lá, e no ano seguinte você pode mudar para Portugal. No outro ano você pode mudar para as Ilhas Maurício. No outro ano você pode ir para a Croácia. Então isso vai ser uma coisa bem legal, que talvez vai fazer realmente esse número de 1 bilhão, que eu acho que talvez não seja tanto assim, se tornar nômade, porque vai ser muito mais flexível você poder rodar pelo mundo, inclusive. E sobre essa parte de burocracias, né? Você falou, você até citou alguns exemplos. Dubai, acho que é um local onde isso é mais estruturado. A Estônia também, que você comentou há alguns minutos, também, né? Tem até um visto de nômades digitais. Como é que funciona isso, né? Porque você não pode chegar nos Estados Unidos, isso é fato, né? Dizer que vai trabalhar ali, porque você vai pra salinha e pode não ser muito legal. Queria entender se você já teve alguma experiência ruim, se você, principalmente no começo, né? Quando você estava começando, viajando para vários locais. Queria entender se tem alguns países que são muito chatos, assim. Alguns países que, putz, eu queria muito ir pra lá, mas vai dar tanto problema que é melhor, né? Não, vou pra outro lugar mesmo. Como é que funciona essa parte burocrática de ser um nômade digital? Tem um país, inclusive, que me odeia. Isso quem me segue, quem me conhece, sabe que tem um país que não gosta de mim, eu também não gosto mais do país agora por conta disso. Que é a Austrália. Na Austrália, na verdade, eu tive acho que um caso de azar, na verdade. Porque assim, pra você ir pra Austrália, você precisa tirar um visto. Um visto de turista, normal. E o que aconteceu? Lá no meu início da minha carreira nômade, um dos países que eu queria visitar, quando eu fui visitar os 5 continentes, eu queria ir pra Austrália. Eu já conhecia a Nova Zelândia, mas eu queria ir pra Austrália. Então fui lá, apliquei todo o processo, fiz todo o processo de aplicação do visto. E aí eu lembro que quando eu apliquei, mandei os dados e tudo mais, alguns dias depois alguém da imigração deles me ligou. E fez algumas perguntas pra confirmar que era eu e tudo mais. E aí eu lembro que a pessoa perguntou com quem eu trabalhava, eu falei que tinha uma empresa que enfim, dava treinamento, trabalhava com vários clientes e tudo mais. E aí no final a pessoa me perguntou assim, quer dizer que você pode trabalhar de qualquer lugar, né? Eu falei, sim. Quando eu desliguei o telefone eu falei, putz, não devia ter falado isso. E aí algumas horas depois, eu já recebi um e-mail da imigração da Austrália falando que meu visto tinha sido negado. E desde então, toda vez que eu aplico o meu visto pra Austrália, eles negam. E basicamente eles dão duas desculpas. A primeira delas é que eu não tenho vínculo com o Brasil, o que na verdade faz sentido, né? Se a gente for pensar, faz sentido. Eu não tenho vínculo com o Brasil, mas enfim, né? E a segunda é uma questão financeira. Eles também pedem algumas comprovações financeiras. E como eu tenho meus investimentos em ações, em algumas coisas, e eu tenho uma empresa que é a minha própria empresa que me paga, então pra eles ficou um pouco confuso de entender como é que eu recebia dinheiro e tudo mais. Então assim, meu visto de turista, não é nem um visto especial, gente, é o meu visto normal de turista pra Austrália já foi negado. Acho que essa foi a pior das histórias, assim, que eu tive, porque eu não consigo entrar na Austrália. Eu já tentei 3 vezes aplicar pra visto de turista, e eu não consigo. Ainda tenho o sonho de poder visitar a Austrália, provavelmente daqui 1-2 anos, talvez eu faça de volta. Mas, por enquanto, acho que é o país que eu tive mais treta até hoje, porque o restante eu consegui entrar como turista, inclusive países como o Japão, que precisa de visto, China, que precisa de visto, vários outros países que precisam de visto, Estados Unidos mesmo. Estados Unidos eu passo todo ano, e nunca ninguém me incomodou. Então, assim, a princípio é só a Austrália, mas eu acho que é um caso pessoal. E aí, sobre os vistos, isso é uma coisa bem legal que está começando a surgir bastante, esses vistos de nômade. Então, por exemplo, Dubai tem um programa de nômade digital, e ele é um programa para nômades mesmo, eles querem atrair pessoas que trabalham remotamente como nômade. A Croácia tem isso, a Estônia tem isso, eu estava indo para lá, inclusive, para conhecer o país, para ver se valeria a pena aplicar para esse visto. Ilhas Maurício tem, vários países ali do Caribe tem também esse visto específico, e aí vários países estão se movimentando para isso. Então, fala-se que Portugal, Espanha, Tailândia, vários desses países, eles provavelmente daqui a pouquíssimo tempo vão ter esse visto de nômade digital. Só tem sempre um detalhe, tá? Que isso é importante. Não é um visto que você vai aplicar e você pode ir a qualquer momento. Ou, enfim, você não pode ir, não é todo mundo que pode ir. Geralmente, eles pedem um salário mínimo. Então, você tem que comprovar uma renda mínima para conseguir, por exemplo, entrar nesse país e poder ficar nesse país. Outro detalhe, isso é uma pegadinha, inclusive. Para alguns desses países, como você vai ser um residente, como você vai estar com o visto de residência daquele lugar, você necessariamente vai ter que pagar imposto de renda. Então, isso é um detalhe também que às vezes pode ser uma pegadinha, porque imagina, por exemplo, a Estônia é assim, se você ficar mais de 6 meses na Estônia, você vai ter que pagar imposto de renda também na Estônia. Então, além de você pagar teu imposto no Brasil, provavelmente você vai ter que pagar na Estônia ou alguma coisa assim. Então, isso é uma coisa um pouquinho complicada que às vezes tem que se analisar. Por que eu escolhi Dubai, inclusive? Porque Dubai não tem imposto de renda, tá? Dubai ninguém declara imposto de renda, então Dubai é um paraíso fiscal, então é um pouco mais fácil, inclusive, toda essa questão burocrática. Mas tem detalhes, né? Um dos detalhes de Dubai é que você precisa comprovar uma renda de pelo menos $5.000 por mês.
Então, se você comprovar isso, se você tem essa renda, inclusive, e quiser passar uma temporada em Dubai, você pode aplicar para o visto de Dubai. Tem algumas outros requisitos, como seguro-saúde, você precisa provar que você tem uma empresa, que você tem um emprego. Mas, enfim, são coisas mais tranquilas. Eu diria que o pior realmente é provar a renda. Todo país tem alguma regra, tá? Na Estônia, por exemplo, são $3.700. Desculpa, 3.700 euros, se eu não me engano. Então, cada país tem alguma regra um pouquinho diferente, mas são coisas interessantes, tá? E aí, espero não ter problemas com mais nenhum país depois desse podcast, inclusive. Gente, eu tô legalmente, tá? Revelou a identidade e já era. Agora... O pessoal da imigração da Austrália já tá entrando em contato aí com países irmãos aí. Isso, Cuidado. Eles ouvem o Tecnocast em português, lá na Austrália mesmo, funciona. Vou ter que voltar pra Dubai, que é onde o único país que vai me aceitar como nômade, então. Ô, Nando, então a gente já viu que pra ser nômade não é brincadeira, né? Tem todo um trabalho, todo um planejamento aí, questões pessoais também, de desapego, de filosofia, né? Um estilo de vida. Então, sei lá, pra quem chegou até aqui e ainda tá empolgado com a ideia, acho que muita gente desiste porque acha que é só viagem, só felicidade, e não é só isso, tem toda essa parte que a gente explicou durante o programa aqui. Mas que dica você daria, aquela clássica, né? Como a pessoa começa a ser nômade? Porque quando você começou, a situação era bastante diferente, os celulares eram diferentes, como falamos no começo, né? As tecnologias, os bancos, era tudo bem diferente, assim, parece que não, mas em 7 anos bastante coisa mudou. Então, o que você daria de dica hoje e o que você diria que é indispensável na sua vida de nômade? Não dá pra viver sem. Bom, sobre as dicas, eu vou fazer jabá do meu canal no YouTube aqui, inclusive, porque Claro. Eu queria falar que existe um vídeo no meu YouTube que são 15 passos que você precisa ter para ser nômade. E aí o que me deixa mais feliz, inclusive, com esse vídeo que tá lá, é que muita gente já seguiu ele, já começou a virar nômade e já me mandou relato. Tipo, Fernando, graças ao seu vídeo eu descobri tudo que eu precisava para ser nômade, que não é só postar fotinho no Instagram, e virei nômade, enfim, tô começando a virar nômade, e isso me deixa muito feliz. Então, se vocês procurarem, também pode procurar 15 passos para virar nômade digital, vai cair nesse vídeo lá. Mas eu queria dizer o seguinte, a primeira coisa para você pensar em virar nômade, tenha um trabalho remoto. Se durante a pandemia você trabalhou home office, ou você conseguiu trabalhar home office, conseguiu trabalhar de casa, você já tem meio caminho andado para virar nômade digital, porque provavelmente você conseguiu trabalhar de casa. Se você gostou de trabalhar de casa, teve infraestrutura para trabalhar de casa, você pode virar nômade. Porque, como eu falei, o nômade digital ele é um home office, e a diferença é que o home pode ser qualquer lugar. Então, acho que esse é o primeiro passo. Tenha um trabalho remoto. De preferência, mais de uma fonte de renda. Então, assim, tenha seu trabalho principal e tenha, sei lá, investimento. Tem alguma outra forma de também ganhar dinheiro para que você consiga manter essa vida de nomadismo digital. Fazer um colchão ali para reserva de emergência, o básico que a gente já precisa ter sem ser nômade também, né? E a segunda dica é exatamente essa. Tenha dinheiro de reserva. Muita gente acha que ser nômade é você simplesmente botar uma mochila nas costas e sair rodar o mundo. Eu diria que essa é a parte romântica. Tipo, existe gente que faz isso. Existe gente que posta vídeo sobre isso, inclusive, mas eu diria que essa é a parte mais romântica do nomadismo. Tipo, vou deixar a vida me levar. Só que enquanto você deixa a vida te levar, provavelmente você vai ter problemas de saúde, vai ter problemas de imigração, vai ter coisas que vão mudar a sua viagem. Então, a dica importante que eu sempre dou e que eu fiz lá no começo. Se você pensar em virar nômade, junte o suficiente para pelo menos 6 meses de renda sua hoje, atual. 6 meses de gasto atual que você tem hoje. E esse dinheiro, então pega lá, por exemplo, eu preciso de R$3.000 por mês para me sustentar no Brasil por mês. 3 mil vezes 6, 18 mil. Então quer dizer que eu preciso ter 18 mil. E esses 18 mil não é para você usar no nomadismo. Esses 18 mil você vai guardar. E aí, a partir deste momento, quando você tiver esse dinheiro guardado, todo o próximo dinheiro que entrar você pode usar para o nomadismo. Por quê? Porque se você começar a virar nômade, desistir, achar que não é legal, enfim, sofrer algum problema de saúde, alguma coisa assim, você pode voltar para o Brasil ou voltar para a sua casa e você pode se manter por pelo menos 6 meses, até você conseguir um emprego novo, até se você se organizar, até você resolver todos os problemas que você tem. Então, isso é uma coisa importante, como o Obilon falou. Não é uma coisa para nômade isso, na verdade, isso é uma dica para quem quer empreender, para quem quer fazer qualquer coisa, para quem quer viver, tá? É importante a gente ter mais reserva. Deveria fazer parte do ensino público isso, né? É o básico da educação financeira. As pessoas acham que, tipo assim, para você ter uma reserva, você precisa ser rico, ter muita grana. Não é nada disso. Você que tem a CLT, que ganha um salário mínimo, já é descontado da sua CLT, ele é 8% do INSS, a empresa contribui com mais uma parte, e, enfim, é muito arriscado você ficar dependendo do INSS, ainda mais do jeito que tá hoje em dia, que tá cada vez pior a bola aí do rombo das contas públicas. Então, descontar 5% que seja para começar, 10% por mês do seu salário, é uma coisa que a gente deveria aprender desde criança. No primeiro emprego, a gente
gente já devia estar fazendo, porque todo mundo passa por momentos na vida, finais de ciclo, começo de ciclos novos, que você precisa ter um colchão, alguma coisa, até às vezes para te dar uma segurança, que a gente tá falando de tomar uma decisão de virar nômade, mas pode ser uma segurança de tipo assim, cara, eu tô muito infeliz com o meu trabalho e eu adoraria tentar outra coisa, mas a pessoa nunca vai fazer porque ela tá vivendo de pagamento em pagamento. Então, basicamente, para ser nômade, isso tem que ser seguido à risca. Não é uma opção. Você tem que fazer isso, senão é muito arriscado. Exatamente. Não, assim, você pode até botar uma mochila nas costas e sair rodar o mundo. Vai dar certo? Talvez dê. Talvez você vire até famoso por fazer isso. Mas eu acho muito arriscado. É muito arriscado porque, assim, a gente nem falou aqui, mas existem vários perrengues que a gente vai encontrar na vida nômade. Eu, com 6, 7 anos, já encontrei muito perrengue. Então, se você não tiver um colchão financeiro para lidar com isso, agora mesmo, eu tive que cancelar uma viagem para Estônia e tô indo para Alemanha que eu nem tinha previsto ir. Ou seja, eu tive que cancelar, perdi uma passagem aérea de, sei lá, 100 euros, já vou ter que reservar outro Airbnb. Então, assim, tem vários imprevistos que a gente acaba lidando. Então, você precisa ter esse dinheiro de reserva. Se você quer virar nômade, se você quer provar para você que você quer virar nômade, o primeiro passo é: tenha um dinheiro de reserva, tá? Ou melhor, primeiro passo, trabalhe remotamente. Segundo passo, tenha um dinheiro de reserva. Terceiro passo que eu posso dizer é: pratique o desapego. Então, assim, aquilo que eu falei, tá? O Mobilon não vai ser nômade digital, porque ele provavelmente já falhou na terceira opção aqui. Mas, se você olhar pra sua vida, tá? E pensa na sua vida. E eu gosto muito de falar de um filme, inclusive, que era o Amor Sem Escalas. Eu não lembro quem de vocês já assistiu ou lembra desse filme Amor Sem Escalas. Do Mas Clooney. lá tem uma... Exatamente, lá tem uma cena que George Clooney fala assim: pensa na sua vida, pensa na sua família, pensa no seu carro, pensa na sua casa, pensa nos seus eletrônicos, no seu Xbox, na sua TV. Bota tudo isso numa mochila. Pensa que tudo isso tá numa mochila. Agora imagine você andando. Você vai conseguir andar? Provavelmente não. Se você tiver uma caneca que você gosta muito e não quer se desfazer de jeito nenhum, também vai ser um problema, né? É um problema de logística. A não ser que você embale ela e olha lá ainda, porque eu já perdi muita caneca, já perdi a prensa francesa, como eu falei, eu já perdi muita coisa que se quebrou. Então você não pode ter apego emocional, tá? Se você tiver apego emocional às coisas, não vai rolar, tá? Então, eu acho que assim, das 3 primeiras dicas que eu poderia dizer pra quem quer virar nômade, tá? E aí já falando da forma mais realista, tá? Eu nem tô falando da parte romântica de tirar fotinho na beira da praia, tô falando da parte mais realista. Tenha um emprego remoto, tenha essa reserva financeira e pratique o desapego. Se você falhar numa dessas 3, já era, o nomadismo talvez não seja pra você. O nomadismo é muito legal. Viajar pelo mundo é muito legal. Ver todas as culturas, trabalhar de vários lugares, conhecer gente, conhecer lugar é muito legal. Mas você tem que praticar isso porque não é todo mundo que sobrevive a essa vida de nômade, tá? Eu vou falar que eu tô há 7 anos na estrada e eu já vi muita gente começar e desistir porque muitas vezes pega. Ou pega a parte física, ou psicológica, ou a parte de grana. Tem que estar preparado, tem que estar bem preparado para isso, porque não é brincadeira, não. Ô, Nando, e já que a gente tá no Tecnocast, um programa de tecnologia, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta também, que é: qual tecnologia que você julga que pode ser um device, pode ser um serviço, um aplicativo, que é o que mais, sei lá, o que mais agiliza a sua vida hoje? Comparando com quando você começou lá em 2015, o que tem hoje que você fala, cara, se eu tivesse isso em 2015, minha vida seria outra? Hoje, com certeza, é o Wise. O Wise é um banco digital que ele permite você criar contas com multimoeda, ou seja, eu posso criar contas em dólar, contas em real, em euro e tudo mais. O Wise faz com que eu consiga economizar muito dinheiro usando dinheiro aqui fora. Então, assim, eu ganho dinheiro no Brasil. Para eu mandar dinheiro para fora, eu utilizo o Wise, e antigamente não tinha isso, tá? Antigamente tinha que fazer câmbio e tudo mais, era bem complicado. E hoje eu consigo, então, usar o Wise, consigo colocar o Wise no meu Apple Watch e consigo ir, por exemplo, num café aqui da Noruega e pagar todas as minhas contas com o Apple Watch. Inclusive, gente, eu estou na Noruega há quase um mês e eu não sei como que é o dinheiro deles aqui, porque até agora eu não peguei na moeda deles, eu nem sei como é que é, porque aqui tudo passa Apple Watch, passa Android Pay, então assim, eu simplesmente nem sei qual que é a moeda que eles usam aqui. Então acho que assim, de todas as tecnologias, com certeza o Wise, tá? E se eu tivesse que escolher uma segunda, seria os eSIM. Eu tenho o eSIM da AirAllo, que é uma empresa que ela fornece eSIM para o mundo todo. Então eu posso comprar um eSIM, ou seja, comprar um SIM card ou um chip, né? Um chip virtual, como a gente costuma falar no Brasil. E esse chip virtual ele funciona em qualquer lugar do mundo. Então, em qualquer lugar do mundo que eu for, eu vou ter internet para pelo menos usar o WhatsApp, usar o Google Maps. Então, isso me ajuda muito. Lá no começo, lá em 2015, quando eu virei nômade, era bem complicado, porque eu tinha que descobrir qual era o chip local que eu tinha que comprar naquele país. Aí eu tinha que tirar do aparelho, colocar outro, enfim, isso era bem complicado. Hoje, com o iPhone 13, que tem a opção de você ter 2, 3 SIMs, eu tenho meu número no Brasil e eu também tenho um número que eu posso usar fora, que esse número ele tem a internet. Então, eu simplesmente posso gerenciar toda a minha vida no Brasil.
ao mesmo tempo eu também posso resolver toda a minha vida no mundo utilizando internet de alta qualidade, 3G, 4G, 5G pelo mundo, então isso acaba me ajudando bastante. Mas assim, sem sombra de dúvidas, o que faz eu economizar é o Wise para essa questão de transferir dinheiro para fora, isso me ajuda demais. Eu jurava que você ia falar um Airbnb, um Uber, não imaginei, sei lá, alguma coisa do Google, não imaginei que você fosse falar uma fintech e coisa de chip GSM. Achei que você fosse falar algum serviço que facilita você a se locomover e a reservar a hospedagem. Pensando agora sim, né? Faz sentido ter todas eles. Mas acho que assim, talvez o Airbnb, o Uber, eles são tão normais que pra mim já faz parte da minha rotina. Eu acho que o que mais diferente de todas essas tecnologias de colaboração, enfim, que a gente pode usar, eu acho que o Wise acaba sendo mais interessante porque ele me permite economizar um dinheirão. Mas com certeza, Airbnb, Uber, enfim, todas essas empresas de tecnologia, elas me ajudam bastante. Muito bom, então, Nando, por favor, quem quiser saber mais sobre nomadismo digital, saber também dos seus perrengues e por que saber das paisagens incríveis que você vê, tem o seu Instagram, que é mais óbvio, mas tem algum lugar onde as pessoas podem te acompanhar também para saber mais detalhes sobre esse estilo aí que você tem? Bom, @Nando Kanarski. O Kanarski provavelmente vai estar na descrição aqui do podcast, porque eu sei que é difícil escrever. O @Nando Kanarski tá lá no Twitter, no Instagram, no Facebook, enfim, pode me achar em todas essas redes. No YouTube, onde eu tenho produzido muito conteúdo sobre nomadismo digital. Então, se você quiser ver conteúdos, inclusive quiser ver o que eu carrego na minha mala, tá? Tem um vídeo que eu explico tudo que eu carrego na mala, inclusive eu mostro o liquidificador e tudo mais. É só procurar por Fernando Kanarski no YouTube. Lá vai ter bastante conteúdo. E eu vou falar uma coisa que eu falo no meu vídeo com as 15 dicas. Se você virar nômade por conta das minhas dicas ou por conta desse podcast e você for rodar o mundo, eu te pago um café se a gente estiver na mesma cidade. Então fica o desafio aqui. Quem quer virar nômade digital, vira nômade digital. Quando virar nômade digital, manda uma mensagem pra mim assim, Fernando, estou na mesma cidade que você, cadê aquele café que você tá me devendo? Tá? Eu vou ter o maior prazer do mundo de pagar esse café. Só que tem que ser fora do Brasil, tá? Vai ser o café da AirPress também? Não, vai ser o café, assim, é o café em alguma cafeteria, só tem uma regra importante nesse café. Não pode ser o café de ouro de Dubai, porque senão tá rolando pagar pra todo mundo. Aí complica, né? Aí com o salário brasileiro não dá também, né, Nando? Então. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, conta pra gente, será que essa vida de nômade digital é pra você? Você conseguiria embarcar nessa? Ou, por conta dos gatinhos, não rola, né? Eu aqui, por exemplo, com 5 gatos e 3 cachorros, seria um pouco difícil, viu? Abandonar eles, não tô preparado pra isso ainda. Mas conta lá pra gente na comunidade.tecnoblog.net ou comenta também pelo Twitter, marcando o @Tecnocast. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @Mobilon. E @Paulo Riga. Este Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, editado pelo Ari Libório e a arte da capa é do Vitor Pádua. A gente fica por aqui, voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá! Tchau!